Hoje temos a honra de receber um convidado com uma trajetória admirável do setor sucroenergético. Ele soma mais de 25 anos de experiência em processos agrícolas na cana-de-açúcar, com destaque no manejo para as plantas daninhas. Ele já atuou em grandes grupos do Sul, Sudeste e Nordeste e hoje ele ocupa o cargo de supervisor agrícola no Grupo Caeté Nordeste. É um prazer receber aqui José Carlos da Silva. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Baldan Connection, um canal de informações práticas, trazendo informações relevantes de uma forma aplicada no nosso dia a dia, no manejo de plantas daninhas e no uso da geotecnologia na agricultura. E hoje a gente vai receber um convidado muito especial, o José Carlos da Silva. Zé, eu gostaria de falar que é o mínimo que a gente pode fazer, porque eu fui para o Nordeste, conheci ele no Nordeste de fato, que a hospitalidade que a gente tem no Nordeste é coisa fora de base. Eu sou muito bem acolhido toda vez que eu vou lá. Mandar um abraço para todo o pessoal do Nordeste, de gente trabalhadora, guerreira, e a gente ficou muito feliz de ter aquela passagem lá na Caeté. O Zé, eu vou apresentar ele aqui, ele é coordenador, ele cuida dos dois polos ali da Caeté, ele trabalha com tratos culturais, já teve uma vivência no Sul, Sudeste, e no Nordeste, voltou para a pátria agora, né, Zé? E ele trabalha com tratos culturais lá, o herbicida, com maturação, com cultivo, ele faz todo o trabalho e um trabalho muito bem feito na usina Caeté. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que esse contato que a gente tem com pessoas como você, com 25 anos, nos traços culturais, que veio de uma formação de técnico agrícola, engenheiro agrônomo há 25 anos, é muito rica. E hoje a gente estava até conversando antes do podcast, que é um canal para as gerações que vêm vindo e para alguém que tem experiência, como eu tenho experiência, mas eu aprendi muita coisa com você e aprendo todo dia com meus colegas. Seja bem-vindo, Zé. Em primeiro lugar, é um prazer, né, uma honra, né, estar aqui com você, né, convidado para a gente bater um papo, né, técnico a respeito, assim, uma verdadeira troca de experiências, é assim que podemos chamar, né, e a gente tem que entender que todo dia continuamos aprendendo, né, ninguém nunca sabe tudo, então é uma verdadeira honra, viu? Obrigado, Zé. Ô Zé, eu vou começar com uma coisa que me chamou muita atenção. Eu lembro que foi a primeira área que a gente foi lá, agradecer o pessoal da Damar, nós fomos lá com a da Damar trazer algumas soluções para vocês lá do Grupo Caeté, e você, junto com toda aquela equipe, um pessoal muito interessado em aprender, a gente foi numa área de plantio bisturi. E eu fiquei impressionado com essa tecnologia que nasceu no Nordeste, né? Do Edmilson Maia, né? Que inventou a máquina, é isso, né, Zé? Edilson Edi- Maia, do Edilson Maia, que isso. inventou esse plantio, foi ele que inventou, né? E vocês absorveram essa tecnologia, é isso, Zé? É isso, o plantio bisturi, ele é uma realidade hoje dentro do Grupo Caeté, né? Ele vem com a proposta de reduzir custos e aumentar a longevidade de canavial, não é? Porque você consegue revitalizar um canavial que às vezes está cheio de falhas e numa condição normal ele entraria para o plano de reforma, né, onde você dessecaria a cana e faria todo o processo de fundação. Nesse caso, o bisturi ele é um suco, né, que é feito na linha antiga do canavial já instalado, onde você vem depois replantando, né, com toletes verticais a uma distância aí de 30 centímetros entre um tolete e outro, né, esses toletes com mais ou menos aí 50 centímetros de comprimento, e é um processo que vem dando muito certo, inclusive não só na modalidade de replanta,
de você revitalizar canavial, mas como também você fazer um novo plantio nessa modalidade. Ô Zé, eu estava vendo, né, que eu sou curioso e duvido um pouco das coisas. É verdade que em 50 centímetros aquela gema lá embaixo brota? Brota e brota com força, como se diz. Ela, para você ter ideia, depois que está aí com a idade de 40, 50 dias, é impossível de você puxar aquele tolete ali, de tão enraizado, de tão fixado que ele está no solo. Nossa, Zé, e a gente fala, né, eu penso, quem imaginaria que um drone ia fazer uma aplicação a 5 metros de altura, né, e distribuir igual um autopropelido a 50 centímetros do alvo. Eu falo que a gente tem que pensar fora da caixa, né. Isso foi um grande pensamento fora da caixa, né, porque a quantidade de gema, você me corrige, quando você revitaliza o seu canavial, uma média de 3,5 toneladas e na área total 7 toneladas de cana, é isso mesmo? É isso, é É, isso. É uma redução expressiva, né, quando comparado aos modelos tradicionais. convencionais, né. Seja esse o plantio manual, convencional, ou seja o plantio mecanizado, mas é uma redução expressiva, de consumo, né, de cana e também aliado a a manutenção desse mesmo canavial, em você prosseguir com esse canavial revitalizado, né. Porque você nesse mesmo momento, você coloca no fundo de suco todo o pacote tecnológico que você iria usar num plantio convencional de reforma, né. Desde a parte nutricional até a parte de controle de pragas e tudo mais. A distribuição, ela consegue distribuir também no perfil quando você faz a máquina, eu nunca vi a máquina, você consegue também distribuir os fertilizantes e a próprio defensivo, ele é distribuído num perfil do solo mais raso ou ele acompanha o tolete? Ele acompanha o tolete, né, porque é simultâneo, na hora que você está fazendo o suco, o corte ali na linha da cana, eh, no mesmo momento, você vai tendo ali a distribuição de insumos sólidos e de insumos líquidos, né, sejam eles pulverizados ou sejam eles, adubados, né, convencionalmente, pelo modelo convencional, porém vai tudo ficando naquele suco novo que você está abrindo. Entendi, Zé, muito interessante mesmo. E quando vamos entrar no assunto que a gente gosta sempre de abordar, né, e o que que você o manejo de planta daninha, tanto na introdução ali de um canavial novo, eh quais os principais herbicidas que você usa naquele momento? Você faz alguma desinfestação antes e isso acontece? Porque daí não vai dar pra pelo que eu entendo, você não revolve muito solo, você só desseca e usa, você faz algum pré-plantio sem incorporação. E quando você faz o plantio bisturi, você viu alguma alteração em relação à seletividade ou você acha que aumentou essa questão por estar mais profundo o tolete? O que que você fala nesse aspecto, Zé? O que que você observou com isso? Olhe, quando se trata de replantio, que você já tem a soqueira lá instalada, né, que você não vai destruir a soqueira anterior, eh, o grande X de sucesso, digamos assim, é você aplicar no toco. Se você já tem um planejamento prévio que aquela área vai se tornar replanta através de bisturi, então o ideal é você já chegar com a sua pré-emergência Antes ou depois? antes do bisturi. E aquele suco, a hora que ele abre, não tem aquele problema? Aquele suco, né, lá na frente, na maioria das vezes, ele vai te condicionar a fazer uma aplicação sequencial, mas, essa primeira aplicação, ela é muito importante, porque a intensidade e a frequência das plantas daninhas que vão sair, eh, é bem menor do que se você não tratasse, né, de fato. Se você deixasse aquele lote, aquele canavial, aquele talhão totalmente exposto, né, para fazer tudo em pós depois. Então você teria mais dificuldade. É isso que a gente vem percebendo. Quando se trata
do bisturi reforma, né, ou seja, que você vai remover, você vai acabar com a socaria anterior, você entra dessecando, como se fosse um plantio convencional, né? Se for uma área que haja necessidade de fazer algum PPI específico, nós fazemos também, porque lá a gente trabalha com preparo reduzido, a gente não usa grade, a gente só usa grade em condições específicas, assim, que haja necessidade de controle de Capim alguma. gengibre, por exemplo? Capim-gengibre é uma exceção que entra no sistema de grade, né? Porque a gente não consegue ter resultados satisfatórios se não usar a grade. Certo. Ô Zé, mas olha, vamos tocar nesse assunto. Quando você está fazendo bisturi, revitalização, fazendo replantio, quanto tempo demora para você fazer um replantio? Quantos hectares por dia você consegue fazer de revitalização? Logicamente, eu gostei muito dessa ideia, eu achei muito interessante pela redução de custo, pela quantidade de mão de obra que você usa nisso e pela quantidade de insumos. Eu já começo a pensar longe. Eu vejo ali o drone como uma ferramenta onde que você passa, que você vai cortar para vir fazer aquelas aplicações localizadas, né? Quanto tempo demora para você fazer esse replantio? Quantos hectares por hora, por dia, você tem uma média disso no replantio? Eu sei que varia um pouco, não sei. E há outro ponto, quando o grupo começa a fazer a revitalização, com quantos por cento de falha? Olha, essa questão do percentual, ela está mais ligada à cana que seria reforma, realmente, aquela cana que já estaria em fim de vida, fim de carreira. Então, aquele canavial que já está com TCH baixo, que você já não enxerga uma densidade de cana acentuada. Então, em vez de você reformar, a gente está praticando essa questão do bisturi. A gente não está considerando muito a questão de um índice percentual, e sim a idade. Se aquela cana às vezes está com sete cortes numa condição de sequeiro, ou o 10º corte numa situação de pivô irrigada, entendeu? Que você tem uma cana melhor, então seria mais ou menos esses parâmetros. Ô Zé, quando você vai fazer essa revitalização, então, quando você vai sucar ela ali, a gente pode falar um suco, né, um É um suco suco, vertical, né, é um o plantio suco, é. vertical. Esse suco, essa quantidade de falha, você usa alguma coisa da geotecnologia ou não? Colheu, tem as falhas, você passa talhão por talhão e vem aonde que tem, você vem plantando, como é que é isso? Explica para nós melhor. A gente usa a geotecnologia para ter uma visão ampla, né? Para certificar aquilo que normalmente você já tem outros dados, né? Outras variáveis que foram analisadas, tipo número de cortes, TCH produzido naquele corte e muito visual. Então você usa a geotecnologia mais para ter essa certeza, para realmente você certificar aquilo que as outras variáveis já te mostraram que aquele canavial está defasado. Então a geotecnologia ela vem nesse sentido, porque depois que está tudo sucado, você suca tudo, independente se tem cana, se não tem, você passa, faz aquele risco, né? Que inclusive ele é chamado de bisturi, apesar de ser um suco, sendo que ele é um suco mais estreito, Parece um né? corte de soqueiro um Pa- pouquinho maior. Exatamente, é como se fosse um cortador de soqueira, né? Porém, numa profundidade de 50 centímetros, sempre superior a 40 centímetros. Então, só para ficar mais claro, passa riscando todo o canavial e daí replanta onde tem as falhas. Passa riscando tudo e aí vem colocando as canas, né? Fazendo o plantio realmente onde tem as falhas. Ô Zé, e outra coisa, né, interessante disso, que eu achei muito interessante, que não afeta a soqueira. O paralelismo, vocês usam um piloto lá, é bem na lateral, então você não danifica o que já está lá, aquela soqueira, né? É quase que imperceptível, a gente não percebe. Pelo contrário, a gente percebe até que a soqueira antiga, ela literalmente revitaliza.
Deve ser pela descompactação, né? Deve ser pela descompactação e por todo o pacote tecnológico que a gente está colocando lá, né? Do insumo, né? Dos insumos, de um modo geral, a parte de pragas, né? De inseticida, o controle. Zé, então assim, herbicida, tranquilo, o manejo que você tem, os seus protocolos de manejo de planta daninha para as plantas daquela região, você usa no bisturi, não muda nada. Não, não muda nada, né? O diferencial é esse monitoramento para aplicação sequencial, que obrigatoriamente a gente vem percebendo essa necessidade. Entendi. Você acredita assim, por exemplo, você vai usar um drone, fazer o imageamento, achar onde estão aquelas falhas, colocar isso num trator e fazer esse replantio apenas onde que tem as falhas? Você pensa nisso? Vocês vão, vão olhar para esse caminho, entendeu? Você faz lá, tem 17% de falha. Dentro do meu talhão, desses 17% de falha, tem um canto lá que está mais acentuado, está puxando a média, e é ali que a gente vai ter que fazer esse replantio. Vocês estão olhando para esse sentido ou essa prática atual, como passar inteiro, é o que vai ser qual que é o caminho que vocês vão tomar? Olha, e hoje a gente está adotando realmente o correr, o passar no linha por linha, né? Mas amanhã com certeza a gente vai olhar, porque é uma operação pelo fato de ser nova, então cada vez mais a gente vai procurar pontos de melhoria dentro dela, né? E isso aí com certeza agrega valor, né? Se a gente conseguir aderir um procedimento desse, você minimiza mais ainda seu custo. Zé, quantos cavalos um trator desse para puxar a máquina e fazer esse plantio? É um trator de 230 cavalos, entendeu? Ele já faz essa. Tem muita coisa para trabalhar aí, hein, Zé? Fazer agricultura de precisão já na própria máquina depois, ou você vir localmente aplicando as aplicações só onde foi rasgado por causa das falhas, tem muita coisa para trabalhar. Isso é bom, né, Zé? Isso que motiva a novos projetos e aperfeiçoar essa técnica que ela não só está ajudando o Nordeste, vai ajudar muito a indústria canavieira do Brasil. E nasceu lá na região de vocês. Sim, com certeza, porque você tem que tornar cada vez mais viável o seu negócio, né? Então, se a gente não fechar as possibilidades de desperdício, né, de maiores custos, então você vai se tornando menos competitivo e com possibilidade de não sobreviver nesse mercado tão competitivo, tão difícil, que é o mercado de produzir cana, né? Perfeito, Zé, perfeito. Assina embaixo aí, eu vejo que isso vai agregar demais nessa linha de trabalho. Ô Zé, vamos falar agora especificamente de algumas plantas daninhas da sua região que tira um pouco, que te dá mais trabalho. Você é uma pessoa experiente, conhece bastante do processo, você e sua equipe, uma equipe muito engajada. Mandar um abraço para toda a equipe do Zé lá, né? Tá sempre, eu vejo o engajamento de toda a equipe que eu passei por lá, eu achei muito bacana. E isso, uma equipe engajada, um ambiente de trabalho que eu senti harmônico lá. Lógico que a gente tem problema, tem um dia a dia, isso faz com que a gente supere a maioria dos problemas e quando não apareceu ainda a solução, ela vai acontecer. Mas isso é muito importante ter, né? Dentro disso, dentro dessas plantas, eu posso considerar hoje no Nordeste o capim-gengibre, eu posso considerar uma planta principal, pelo que eu vi lá, eu acho tão ou mais agressiva que a grama-seda. Para quem não conhece, a grama-seda é uma planta que para nós no estado de São Paulo, no Paraná, em alguns lugares muito complicado. E o capim-gengibre é uma planta tão agressiva quanto a grama-seda. Aí depois eu vi também o rabo de rato, né? E Isso. também vi também o melão de São Caetano. Tem mais algumas, como é que é isso lá? Como é que passa para nós vamos falar, o seu problema lá, os seus problemas do dia a dia? Certo, vamos começar pelo gengibre, né, onde você pontuou primeiro.
O gengibre, né, capim-gengibre, ele, ele é uma graminha de alta infestação, assim, muito presente no Nordeste de um modo geral. O Paspalum maritimum, né? Paspalum maritimo, o nome científico dele, né? É uma planta que chega a crescer até 1,5 m, entendeu? Ali fora do solo, sem contar com a parte subterrânea, que ela é chamada de capim-gengibre justamente por produzir rizomas parecidos com o gengibre que é usado aí hoje na parte de condimentos, né? De temperos, enfim, para chás na medicina natural. Então é por isso que ele é chamado de capim-gengibre. Então é uma planta que ela causa uma certa alelopatia, onde a gente percebe que tem o capim-gengibre. Raramente ou nunca você vai ver uma outra planta, né? Então a cana em si fica totalmente eh, restringida de crescimento, fica raquítica, então fica muito penalizada, né? É uma planta que chega a reduzir aí 65% seguramente da sua produtividade. É uma planta perene, se reproduz por estolões, se reproduz por sementes e se reproduz por pedaços, né? Por bulbos também, por esses rizomas. Propágulo vegetativo Ó, e semente. exatamente. E ela também tem uma característica interessante, que é a relação com solos ácidos. Solos pobres de fertilidades e ácidos, essa planta costuma se adaptar muito bem nesse tipo de ambiente. E aonde que você tem mais esses solos no Nordeste, você tem uma grande quantidade desse tipo de solo? Mas ela vai também em solo fértil também. Ela vai em todos os tipos de solo, só que ela não é tão exigente nutricionalmente e ela termina se valendo desses solos mais pobres e que por algum motivo ficaram ácidos, né, no decorrer do tempo, né? Algumas usinas deixaram de fazer de forma correta lá atrás a parte de correção, de calagem, e os reflexos é o aumento, a disseminação dessa planta, né? Que é uma planta assim de grande importância para os canaviais do Nordeste, né? O controle dela, eh, a gente entende que o momento melhor de realmente você conseguir exterminá-la é na reforma do canavial, certo? Mas não é um manejo simplesmente vinculado ao herbicida. Eu posso até dizer que é um manejo integrado, onde você tem que envolver a parte de correção de solo, que é a aplicação de calcário e gesso, a parte de herbicida, a parte de manejo de grade também é essencial no controle dessa planta. Hoje, dentro do Grupo Caeté, a gente tem o que a gente chama de protocolo, onde nós utilizamos tratamentos à base de glifosato misturado com imazapyr, né, nessa primeira aplicação. E nesse mesmo momento, posterior a essa primeira dessecação, a gente já faz a parte de correção de solo. Posterior a essa primeira aplicação, entre 15 a 20 dias, você vem com uma grade pesada para fracionar essa planta, para deixá-la exposta ao intemperismo, né, para você melhorar a translocação do herbicida, né, nessas partes que estão menores, e aguarda mais outros 15 a 20 dias e faz uma segunda grade, né? Uma segunda gradagem, também pesada, destruindo ainda mais aqueles fragmentos que você já deu já fez aquela primeira gradagem, né? Você já fracionou bem, então você vem com a segunda grade, em torno aí de 30 dias após essa aplicação, destruindo novamente. Lembrando que esse tipo de tratamento ele tem uma particularidade de tempo que você tem que respeitar, né? Não só o tempo, mas também a pluviometria, né? Esse tratamento ele requer aí em torno de 100 a 120 dias
de intervalo e entre 100 a 120 milímetros também de chuva em cima para poder haver a degradação desse produto e você conseguir plantar sua cana, né, seu novo canavial, sem que essa cana tenha nenhum efeito colateral proveniente desse trabalho anterior. E ainda mais, antecedendo a esse plantio, a gente costuma fazer uma aplicação de clomazone, né, independente de qual seja o clomazone, né, se for um período úmido aí, se for em torno de 1,200 gramas de ingrediente ativo, certo, do clomazone, e incorporando isso em PPI. E em seguida você já vem com o plantio de cana, né. Zé, então eu ia até fazer essa pergunta, porque até o objetivo desse canal é trazer informações e a gente fazer essa conexão e essa transição de métodos de controle. Pelo que você descreveu aí, é o controle da grama seda que a gente faz aqui na região de São Paulo, Paraná, no Brasil. Quando tem grama seda, é esse protocolo aí que você descreveu. É a mesma coisa, então. É muito parecido, porque a gente também tem grama seda numa escala inferior à que a gente sabe que existe aqui no Sudeste, mas também tem. Então os protocolos eles são bem parecidos mesmo. Entendido? Clomazone ali é aquela última aplicação para mais um controle dentro do processo, você usa o imazapyr, depois ali chegando mais próximo da úmida você faz um reforço com clomazone, é isso? É isso. E daí vamos falar, plantou a cana, quais são os produtos que você vê mais benefícios nesse controle depois do pós-plantio? Olha, os produtos hoje que são mais eficientes e que a gente entende como sequência desse protocolo é o próprio clomazone e o indazifran. São os dois herbicidas principais que são utilizados na sequência desse protocolo. Entendi. Perfeito, Zé. Inclusive até a fase de quebra-lombo, né? E sempre monitorando, porque a gente entende que às vezes não é 100% esse controle, mas ele se aproxima dos 100%. Então, aquilo que passou, que ficou de fora, você costuma vir e fazer algum tipo de catação específica, mas é totalmente diferente você fazer uma catação em cima de 5%, de 7% de plantas que vão sair fragilizadas, que vão sair menor do que um cenário que você tinha que era devastador, né, anteriormente, antes de você fazer todo esse trabalho. É as aplicações localizadas, é glifosato, o que mais você usa? Se for glifosato, né, tem que ter uma proteção, né, pode fazer glifosato com metsulfuron, protegido, direcionado, né, sem haver contato com a cana, e também tem as opções seletivas hoje, né, Quais são, Zé? a base de mesotriona, misturado com diuron, com o próprio atrazine, se você tiver umidade. Então, tem o Exímia também que está chegando aí, né, que é um produto que historicamente ele já tem uma tradição nesse tipo de planta daninha, né, uma certa atuação. Então, pensando em seletividade, seriam esses dois segmentos finais aí que eu falei, né. E se você já tiver um porte de cana maior, que te dê segurança, você pode já vir direto com o glifosato, Entendi. em misturas também, né. Zé, vamos passar para uma outra planta? Vamos passar para uma planta que é de muita de muita dor de cabeça, que é o rabo de rato, e tem uma história aqui, né, o rabo de rato aqui para ficar o nome científico é Estigmaphyllum blanquette, né, que é o rabo de rato. O nome vulgar dele é rabo de rato, e o Stigmaphyllum blanquette aqui, ele é uma planta que também causa muito problema para vocês lá, né? Ele é uma planta, assim, oriunda da Mata Atlântica, né, que é a vegetação que antecedeu a instalação desses canaviais que existem hoje, e é uma planta que se você deixar ela se reproduz, em larga escala,
ela infesta mesmo seu canavial, ela mata a cana, ela é uma trepadeira, né? Ela começa rasteira, mas aí ela vai subindo na cana, ela estrangula literalmente o seu canavial, sem contar que pensando em colheita mecanizada é um desastre, né? Trava mesmo as máquinas. Trava, E lá que você tem pouca encosta lá, as máquinas param, Zé. É chega, mais problema para quem tem máquina ainda, chega a né? parar, né? Se deixar o rabo de rato livre, fora de controle, você não consegue colher mecanizado. E Nossa, nem consegue ter cana, essa é a verdade, hein? ela mata onde ela tá, vai crescendo e causa barreiras biológicas, né, para a máquina, mesmo pesando Isso, toneladas, ela chega ali e breca. isso, desse jeito. Ô Zé, é interessante, né, eu já vi relatos aqui no estado de São Paulo aprendi uma hoje aqui com você, né, ela vem da Mata Atlântica e tem alguns lugares, tem alguns pontos isolados que a Mata Atlântica vem aqui em algumas regiões, Sim, do próprio rabo de rato. Eu já vi relatos dele aqui, né, e você estava falando disso, agora eu fiz essa conexão. E daí pensando nesse controle, Zé, quando você pensa no controle do rabo de rato, é o mesmo procedimento para um capim-gengibre? Como é? Os herbicidas são diferentes. Descreva isso para gente, como é que é o melhor manejo que você faz no grupo para essa planta, que é uma planta que está presente nas 2 unidades? isso. É uma planta que está presente nas nossas unidades e é uma planta, a gente entende que um ponto frágil dela é o abalo mecânico, na hora da reforma do canavial, né? Pensando em reforma, né? Então, o abalo mecânico, ela sente muito na hora que você faz uma subsolagem, que faz uma grade, que expõe aquela batata dela ao intemperismo, né? Lembrando que ela consegue se propagar, ela só muda de local se você deixá-la vulnerável. Então, a planta que, quando você causa esse abalo, que ela está exposta, você tem que tirar ela, você tem que juntar. E pensando em controle químico, né, quando você tem o canavial instalado e até antecedendo essa operação de subsolagem, a gente consegue ter resultados muito bons hoje com arreio. Arreio a 2% misturado com óleo mineral, a gente vem tendo resultados muito bons assim que não chega a exterminar totalmente, né? Porque você tem batatas, né, tubérculos de tamanhos diferentes, profundidades diferentes. Então, são essas características que mudam a performance também do herbicida. Mas quando as batatas não estão muito profundas e não são tão grandes, o herbicida ele consegue ter uma eficiência boa, inclusive de necrosar essa batata. Ô Zé, você tocou num assunto do arreio, né, que era arreio pasto, né, hoje é arreio cana, e que Sim, foi a gente junto com a Adamar desenvolveu várias soluções para o arreio no manejo de sementes grandes, né, que eu falo que ele é o amicarbazone da úmida, né, porque ele tem uma potência de controle, você pode usar na úmida, ele tem o efeito da pré e da pós. E eu fiquei sabendo lá que o Alex, né, o RTV da Adamar e o Manuel, que fizeram um esforço, olha só como é que acontece, né, como uma inovação, um sim, produto da pastagem, eles pediram para a Adamar trazer para cana, para controle inclusive do rabo de rato no Nordeste, veio para cana, a gente começou a trabalhar esse produto aqui como um pós-emergente, mas agregou muito valor na inviabilização de semente de mamona e mucuna quando está no pé. Conseguimos provar que esse produto é um grande pré-emergente para mamona, para mucuna, inclusive na pré-emergência, e nasceu lá no Nordeste. E aí você vê como é que é uma inovação. Um produto estava na prateleira, 2 princípios conhecidos e antigos, sim. através de um novo posicionamento que começa no Nordeste, vem para cá e está ajudando o Nordeste e São Paulo e outras regiões através de um produto que é seletivo, tem um custo-benefício alto e com amplo
o uso na pós e na pré-emergência na úmida. Interessante demais. E fora o método então também é igual o gengibre. Tem na reforma, você faz o abalo mecânico e depois nas catações você usa arreio. Tem alguma outra ferramenta que você usa nesse manejo? Ó, no manejo do rabo de rato hoje, a gente está restrito a essas 2 situações Pela que f performance disso aí, isso, pela performance. exatamente, é. Porque a gente testou já em alguns momentos outros herbicidas, assim, similares a arreio, mas a gente percebeu muita rebrota, né, não teve a mesma eficiência que o arreio entrega Provavelmente pela quantidade de princípio de ativo que ativo, tem, né, do ativo que de ele tem, que ativo. é o melhor, é o maior, né. E hoje esse produto ele tem bula para drone, tem bula para aplicação terrestre, mas para drone também. Você já fez algumas aplicações localizadas com drones, ele ou tem que ser pontual com óleo, você já teve essa experiência? No rabo de rato, no rabo de rato não, a gente fez com o drone em outros tipos de ervas. No rabo de rato, como ela é mais restrita, mais localizada E lenhosa, né, e lenhosa, aí a gente optou, em fazer em pontual. fazer pontual, É. Mas né. precisa testar, vai que dá, né. Positivo. Precisa testar porque eu falo que eu não vou sair desse assunto de planta daninha, vamos deixar para falar mais para frente, o problema da mão de obra, então que se a gente tiver ferramentas mais, que a gente depende cada vez menos, né, da mão de obra, infelizmente, né, porque Sim. trabalho tem, mas a gente tem que ter um plano B sempre, né, se o drone conseguir fazer de forma pontual, igual a gente faz hoje para uma mamona, para uma mucuna, vai ser muito bem. Por drones, falando um pouco de drone, mas entrando numa outra planta, tem mais algum ponto que você fala do rabo de rato? Alguma coisa que você queria pontuar mais? Ou a gente passa para outra planta daninha? Não, o rabo de rato ele se resume nessas modalidades, né. E eu acho que é muito importante esse ponto de vista seu, acho que a gente tem que testar, sim, não custa nada, né, a tecnologia está aí, está dando certo, Em né, várias em plantas? várias plantas, a tecnologia do drone também está aí, então, não custa nada a gente utilizar e testar, né, para criar um referencial. Se for positivo, maravilha. É isso aí, Zé. Zé, uma outra planta que eu senti, você me corrige se eu estiver errado, é o melão de São Caetano, né? Lá na sua região parece que é uma planta, no Nordeste, é uma planta problemática para o manejo de planta daninha. Bom, ela é uma planta, importante dentro do nosso manejo hoje, especialmente na usina Caeté Matriz. Ela está muito presente nas nossas áreas mais antigas, a gente tem solos lá férteis, solos que já vêm com aplicação de vinhaça há muitos anos, né. Então a gente percebe que essa planta, ela costuma aparecer de uma maneira não comum, quando comparado a outros lugares que eu já vi essa planta, né. Às vezes você tem um canavial até formado lá, um canavial bom, que foi feito todo o manejo, foi direcionado, moléculas específicas, assim, que comprovadamente controlam o melão, e você uma cana com 100 ou mais toneladas, né, de TCH, e você encontra ainda o melão presente nela lá, entendeu? Mesmo com a planta fechada, a cana fechada, você ainda se depara com essa surpresa de ter o melão lá pontualmente, né, e subir e captar a luminosidade ainda, mesmo com a cana fechada. Qual que é o principal pré-emergente dessa planta, Zé, utilizada no Nordeste? Ó, falando de cana-soca, em época seca, a gente utiliza o amicarbazone mesmo, né. Agora, em umidade, em situação de umidade, a gente está utilizando também o arreio. A gente vem utilizando o arreio e vem colocando, algumas áreas de testemunhas ao lado, para fazer o cara crachá, para fazer a comparação, para criar a referência, e a diferença é expressiva na umidade.
um produto assim que vem entregando bastante na úmida e realmente assim dando longevidade, dando descanso, fazendo com que a cana fique limpa dessa planta. Ô Zé, e realmente eu fui numa área com você, você está conduzindo um ensaio que a gente fez já da Mamônia mucuna, e o Zé e o time dele lá na Caeté vai ser responsável para ver aquele efeito na pré-colheita ou com ela com semente para ver se inviabiliza essa semente através do arreio, como a gente acredita que vai ter algum efeito nesse sentido, né, Zé? Isso, a gente está com alguns testes internos em relação à semente do melão. Que essa planta realmente ela é muito importante dentro do nosso manejo. A gente hoje está com um percentual de colheita mecanizada muito grande já no grupo e essa planta ela impacta diretamente nessa modalidade de colheita, né? Ô Zé, você acha que o uso da gel, fazer o que a gente faz, eu estou tentando fazer um paralelo, porque aqui para nós realmente aonde eu atuo, eu não vejo problema com melão de São Caetano, diferente de vocês lá, que é uma planta muito presente. Como eu falei, já fui em áreas que eu fiquei impressionado com a pressão desta planta naquela região, nas suas áreas. Você acredita que fazer o levantamento na área, com o imageamento através de drones, e depois você identificar onde elas estão, fazer as aplicações localizadas, porque ela é bem sensível quando você faz aplicação em pós-emergente com o arreio. Você acha que é uma opção ou você já inclusive utiliza essa opção? É uma opção e ela hoje já vem sendo aplicada. Posso dizer até que é aplicada com sucesso lá na Caeté, porque você economiza muito insumo, você dá o tiro certeiro apenas onde você tem o problema, né? Então, é uma tecnologia isso aí que vai ser cada vez mais usada lá. Ô Zé, é uma planta, o problema dela é diferente totalmente do rabo de rato e do capim-gengibre, porque você tem opções e ferramentas seletivas e bem mais tranquila, que você pode fazer a pré-emergência. Logicamente que você foca a pré e falei errado, você foca a pré e depois na pós-emergência você vem com mais facilidade fazer essas aplicações pontuais. É esse o caminho para ela. É esse o caminho, né? E como a gente trabalha também com rotação de cultura, né? Hoje a gente tem rotação de cultura. Eu vi soja, tem mais alguma outra, Tem Zé? soja e crotalária, né? Entendi. São as duas culturas que a gente rotaciona lá. E a gente sabe que essas culturas, elas limitam a utilização desse tipo de herbicida, né? Certo. Quando você já tem um plano de reforma para aquela área. Mas onde você consegue ter um canavial que você ainda não vai mexer com reforma, é uma ferramenta única, assim, de sucesso. É, 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 digamos assim, essa junção dessas tecnologias, né? A junção da molécula em si, né? Que são dois ativos dentro de um mesmo produto, aliado à tecnologia, o georreferenciamento do drone. Então, é uma, é uma coisa que está dando muito certo lá, né? Uma ferramenta, e eu acho que a gente vai cada vez mais potencializar esse tipo de manejo aí. Como é que é esse manejo em área que depois vai ser reforma? Você espera 2 anos para parar o uso do arreio, para depois você poder fazer rotação de cultura. Quando você não usa arreio, aí você faz aplicações sequenciais na pós-emergência ou você deixa uma para pré-colheita? Como é que é o manejo? Depois que você não pode utilizar o produto arreio, que daí os produtos não deixam residuais, né? Não deixam residual, e daí você tem que entrar, você faz uma entrada, 2 ou você faz uma pré-colheita? Olha, essas áreas que a gente tem essa restrição, que já está em fase terminal e onde ela entra nesse plano de rotação de cultura, seja da soja, seja da crotalária, nós aumentamos o número de sequencial nelas, porque a gente fica limitado à utilização de tratamentos que não têm residual. Mas aí, obrigatoriamente,
você não consegue colher essa cana se você não aumentar esse número de aplicações, né. Então a gente faz 2, faz 3, pode fazer até mais, antecedendo a colheita. O importante é que controle. Aí nesses casos, quando você termina de colher a leguminosa, a gente normalmente está fazendo um PPI, com esse mesmo produto, com esse mesmo segmento de ativo incorporado. Entendi. E dessas aplicações pós-emergência, quando você não deixa residual para o melão, qual que é o produto que você mais utiliza, Zé? Olha, eu utilizo tanto o 2,4-D convencional, né, como também o Mesotrione, aí a base de Mesotrione e a base do Calipen, Entendi. né, Atrazina a com mistura. mesotrione, mistura pronta. Esses são os produtos, né, um combo entre os 2. Aí basicamente a gente tá restrito nessas moléculas. Você traz os produtos, por exemplo, o Calipen naquele período mais úmido, naquele período mais estável para a performance dele, empurra o 2,4-D um pouquinho para frente, é isso que você faz? É isso, ou às vezes eu misturo os 2. É, Às vezes a gente mistura também, é. faz Tem a essa mistura. necessidade em Tem essa alguns momentos. necessidade, É, tem. entendi. Porque o melão lá realmente é diferente, viu. É diferente. É diferente, é um melão diferenciado, assim, ele dá trabalho. Ô Zé, seria o seu os principais problemas são essas 3? Tem alguma coisa que você pontua aí que a gente não falou? Eu não vi você falando de colonião, que, o colonião é um problema, eu sei que a gente tem grandes produtos para pré-emergência e é um produto são produtos consagrados, a gente sabe disso, mas a gente tem um problema com o colonião, não é que a gente não tem ferramenta para ele, é porque às vezes você tem um canavial mais velho, você tem que fazer uma aplicação e depois você não tem como voltar ali, tem aqueles buracos pelo melão de São Caetano, ou por uma praga, ou pela broca gigante, ou por alguma coisa que daí ali aqueles buracos ficam, né, e daí você acaba o residual, quando você eu acho que tem uma cultura que vai ter que estar mudando por causa da mão de obra, de você estender cada vez mais residual através de drone nessas manchas, ou através de um autopropelido, enfim, nós vamos ter que criar cada vez mais ferramentas para contornar esse tipo de problema, porque ninguém gosta, né, Zé, de fazer pós-emergência, mas tem algumas plantas que ela não tem como você fazer e você tem que ser criativo na hora de fazer. Então, quando você tem esses buracos, daí você depois que colheu a cana, sobrou uma toceira, você tem que vir e fazer uma aplicação pontual, né. O colonião, como é que é para as unidades sua? O que que é o colonião para você? O colonial nós temos problemas também com ele, né, mas são problemas, assim, mais pontuais, igual você está comentando, e ao mesmo tempo é um tipo de manejo de planta daninha que você tem mais opções de assertividade, né, que historicamente é uma planta que está há muito tempo já aí, então hoje a gente consegue não que não dê trabalho, né, mas com ela no nosso caso específico, assim, ela requer menos energia do que o melão de São Caetano, por exemplo, pelo fato dela não ter a mesma, intensidade, certo, e predominância também geográfica na usina. Ela é mais localizada, e aí a gente faz catações também em pós, quando percebe esses pontos, quando percebe alguma coisa dela dentro do canavial, e também no momento de dessecação, né, no momento de reforma, a gente também consegue ser muito assertivo nela, né, tanto com a mistura de glifosato com o próprio clomazone, né, tem hoje o indaziflam também aí que vem muito forte aí nesse segmento, né, e no Flumioxazina na hora da dessecação. dessecação também a gente utiliza em alguns momentos a flumioxazina, né, mas é uma planta, assim, que ela requer ela tem menos frequência, falando de caeté, e consequentemente, assim, a energia para o controle dela é um pouco menor, é uma planta que a gente já tem mais know-how, né, digamos assim.
E quando vem o Indaziflam, por exemplo, uma ferramenta muito potente com longo residual também ajudou demais, né, Zé? Ajudou demais. Demais. A gente tem grandes graminicidas hoje no mercado, mas esse, quando a gente pensa em período de controle, ele se destaca, né? Se destaca, se destaca, né, principalmente, a mistura dele, né, que Eu vem sou fã aí dela, que do vem aí na isoxaflutole isso, com o Indaziflam, né? isso, que vem aí pela baia, né, na molécula do Provence Total, e em Salcaria realmente é um show de bola onde você tem essa presença, né. Eu falo assim, né, que eu gosto muito de inovação e de criatividade, né? A inovação tá ligado à criatividade. Eu falo assim, eu acho que você teria, talvez você, como eu tenho, a dificuldade de usar o isoxaflutole, porque quando você tem período, hoje a gente não controla o clima e o clima, às vezes você tem um inverno chuvoso. Sim, Ativava o isoxaflutole, às vezes depende o padrão de argila que você tem, dava aquela clorose e o herbicida se acabava rápido. Eles pegaram esse isoxaflutole, fizeram, com certeza tem safener na combinação, colocaram uma quantidade de indaziflam pequena e traz um controle que não tem mais aquele problema daquele efeito recarga e estendeu aquele controle na seca com um dos maiores graminicidas para seca que eu vi. Isso aí é o seu sentimento, Zé? é o sentimento, né, até o próprio carreador em si, onde você faz esse tipo de tratamento, é um carreador que ele fica muito tempo exposto ao intemperismo, né, à chuva, ao sol, ao vento, ao pisoteio, e você percebe uma frequência menor de infestação de plantas daninhas, né. Não só do colonião, mas como as demais também já vão de carona, né. Ô Zé, e falando em mistura pronta também, um produto que eu vi, eu pensei, você estava conversando e ia falar disso. Quando você faz o plantio bisturi, daí você deixa para fazer uma sequência depois, aplicar antes. Falando ainda de formulação, eu sei que você testou lá na usina também, o Jumbo da Damar, que é a combinação do Tebutiron mais o sulfentrazone, e a gente ganha seletividade com a cana brotada e é um herbicida que também ampliou o residual aí através de formulação. Você é fã de formulação? Você testou esse produto também? Testamos, né, esse produto já aí há alguns anos atrás, foi muito promissor os resultados, né, e atualmente nós somos, usuários já em linha comercial desse produto também, né. É um produto que as 2 moléculas que estão dentro dele falam por si só, né. Verdade. Você tem um tebutyron aliado a um sulfentrazone já vindo pronto de fábrica, tem tudo para ser sucesso, né, e realmente vem se comprovando isso na prática, no dia a dia, né. E ele entra muito bem segmentado também nessas áreas de bisturi, principalmente no bisturi replanta, cana-soca. Quando você já tem a intenção de fazer a área bisturi, você já entra com esse tratamento e assim também uma particularidade é que são produtos que aceitam o movimentação física do Isso, solo, com né, você certeza. não tem os produtos como perdido na totalidade, né, mesmo você mexendo. Principalmente na época úmida, né, e o bisturi ele é feito com umidade, então você junta a fome com a vontade de comer, É. podemos dizer isso. E assim, eu não sei se você já teve essa passagem, né, também de chegar em cana brotada. E com essa combinação do sulfentrazone mais o Tebutiron dada mal jumbo e fazer a aplicação em cima da folha e não tem mais aquele sintoma do protóx em folha como a gente tinha na mistura separada, quando a gente misturava em tanque. Interessante, e com menos produto e mais residual. E às vezes, não sei se você já teve a possibilidade de fazer em áreas extremamente infestadas, a grande maioria da flora que você tem, essas 2 combinações do sulfentrazone com o Tebutiron, ele praticamente tem amplo espectro, muito seletivo nessa situação de solo leve ou de chuva, né. E tem algumas pessoas que quando eu já vi vários clientes meu
que usa a combinação e ainda coloca um pouco de alho, aí é ir pra praia e esquece quando faz. Você tem você às vezes em algumas situações lá do dia a dia de você trabalha com mistura tripla? Ó, nesse caso específico aí que a gente está comentando do jumbo, eh, trazendo ele para nossa realidade lá, eu misturo ele com o próprio arreio, Por causa do melão de São por Caetano, causa do melão de São Caetano. certo. E aí realmente é uma mistura fantástica. Você controla tudo, inclusive O o pó melão. o pós que já É, tem ali sempre, né. inclusive o melão, porque o melão, a gente falou aqui sobre ele, mas a gente terminou não falando que ele é uma planta que você costuma ver, você vai fazer uma vistoria numa área que tem melão de São Caetano. Ela é uma planta, você costuma ver às vezes a semente lá, a olho nu, você Nossa, costuma aquela área era não dava para ver solo, Zé, eu nunca vi um negócio daquele, tanta semente que você me levou. você costuma ver uma planta recém-emergida, praticamente ainda no cotilédon ali da semente, você costuma ver uma num estágio já mais avançada, uma outra já querendo crescer mais, ou seja, você tem vários fluxos de plantas de portes diferentes, Profundidade, profundidades diferentes, idades diferentes, dormência o ano todo. dormência o ano inteirinho, então quando você cria esse pacote de mistura aí, é como se você bloqueasse todos esses fluxos. Nossa, que interessante. E mantendo uma coisa que eu sempre costumo falar, né, controle não tem sentido se não tiver seletividade. Essas 3 moléculas são moléculas que traz essa característica da seletividade, né. Sim, Como todas as outras que a gente já comentou aqui sim, inclusive. sim, é isso mesmo. Então assim, são casos, assim, de sucesso que a gente pode validar, assim, e testemunhar como promissores, né, dentro desse tipo de ambiente aí que a gente maneja, que em determinados momentos a gente já sofreu com o maior número de aplicações, né, com mais reincidência, com com competição, assim, de planta daninha junto à cana, né, que é o que ninguém quer que aconteça, né. E essas ferramentas, essas misturas, elas, possibilitam um controle, né, um uma certificação, digamos assim, de sucesso, de você eliminar um problema a menos que você passa a ter. Pelos aspectos de seletividade, período de controle, combinação das moléculas, profundidade, colocando tudo isso nesse pacote tecnológico para segurar essa planta daninha, né, Zé? Exatamente, porque ainda tem uma planta que ela também tem uma certa importância dentro da nossa área, que é o Cyperus rotundus, né, a Ciperácea, né, a tiririca. Ela é uma planta muito frequente também dentro do nosso território de cana. Então, quando você trabalha com essa mistura, você deixa de ter esse tipo de planta também, Entendi, ela ainda agrega valor nos cíperos. com certeza. Eu achava que os cíperos ainda ela é uma pela região litorânea, né, Zé? Muito É, ainda você tem essa pressão ainda um pouco, temos essa pressão ainda. que vai acabar com esse uso numa sequência de aplicação, né, Zé? Vai cada vez ser melhor, porque assim, quando você consegue ter bons resultados aí na pré-emergência, né, ao longo de 3 anos aí trabalhando com produtos como esse, aí você praticamente elimina ele. Consegue, né. E a ciperácea, quando comparada ao melão de São Caetano, ela tem uma diferença que quando a cana está fechada, a ciperácea ela não aparece. Você já por mais que tenha, ela some. Então se você consegue, aplicar um herbicida que te dá a condição do teu canavial fechar, então automaticamente você conseguiu controlar ela, diferentemente do melão de São Caetano, Quando você né. pensa no jumbo, nós estamos falando de 150, 180 dias de residual? Positivo, Por aí, né? é por aí. É o que a gente vê no Tranquilo. campo. Ô Zé, tem
Acho que de planta daninha seria essas 4, as suas principais que a gente podia que nós trocamos essa ideia aí e trazer o que você faz e fazer esse link com a grama seda ou com outras alternativas aqui de manejo. É o que a gente teria para falar disso, é isso mesmo, né? É isso, eu acho que dentro da realidade que atualmente eu estou trabalhando, assim, do grupo que eu trabalho, isso traduz muito bem a nossa problemática, assim, de plantas daninhas. Ô Zé, e tocando num outro assunto que o canal aqui é aberto, a gente vê com um grande potencial hoje de proteção de plantas, como também para a qualidade de plantas, para a qualidade da matéria-prima, que a gente usa hoje os drones para fazer maturação, para fazer pré-maturação, para fazer adubação, quando a gente fala em qualidade de matéria-prima. Em proteção de plantas, a gente fala do controle de insetos, né? Como também fala de fungos, como também é o que a gente mais trabalha nessa área de plantas daninhas, né? A gente utiliza muitos drones nesse manejo. Qual que é a visão sua e como você acredita que vai ser o uso dos drones no manejo de planta daninha nas suas unidades? Você foca, olha e vê um potencial nele no quê? Nas aplicações localizadas? Você consegue ver também alguma coisa relacionada à pré-emergência? Você acha que ele vai substituir o autopropelido? São mil perguntas aqui, mas nós vamos explorar isso. O que que você acha, José? Olha, o drone hoje, dentro da nossa realidade, eu acho que ele tem um espaço sim, eu acho que ele agrega muito valor e eu posso segmentar até em 2 condições, tanto nessa parte de catação, porque como foi falado aqui, nós temos um problema grande com melão de São Caetano, então ela é uma erva, assim, que vem em alta intensidade, eh, ela, assim, causa diversos danos à cana em si, aos processos de colheita mecanizada, então, sem dúvidas que o drone nessa modalidade de aplicação, ele agregaria muito valor. Primeiro na economia de insumos, né, que a gente vai ter economia de quantidade de produtos diretamente, você vai tratar o seu problema localizado, né, você vai emitir, eh, que essa planta ela se propague mais pela colheita mecanizada, você vai proporcionar, uma colheitabilidade melhor lá na frente. E um outro segmento também que eu não tenho dúvidas é na pré-emergência, principalmente de plantio, quando você tem o solo como alvo, né, o solo ou plantas daninhas. Então, nesse último plantio de inverno nosso, desse ano de 2025, essa modalidade já é um caso de sucesso, eu posso falar assim, lá na Caeté. Inclusive na área que você me levou do bisturi, foi feito com ele, né, Zé? Inclusive nas áreas de bisturi, né. Então, é uma ferramenta que eu acho muito válida, pelo seguinte, é um período de altas precipitações pluviométricas, então qualquer um outro equipamento, pós-chuva, para você ter uma retomada de aplicação, vai requerer de mais tempo, vai requerer, assim, é muito imprevisível na verdade, quando você compara ao autopropelido, né, uma retomada, principalmente em cana-planta do inverno, que é chuva sobre chuva todo dia, enfim, e o solo, a caixa do solo já está cheia, quando você coloca a máquina atola, não fica legal, bagunça tudo, não consegue aplicar, perde o time, né, então com o drone você minimiza isso aí, ou melhor, elimina, né, porque a retomada, desde que você não tenha empoçamento de água no seu talhão, no seu canavial, você já consegue aplicar de imediato, então isso aí já é um ganho grande, pensando em time, pensando em sua cana já nascer limpa, assim, se manter limpa, livre de infestações de plantas daninhas. Agora um outro segmento que a gente precisa estudar um pouco mais é o segmento da palhada, né, mas, eh, é uma coisa a ser estudada. Hoje a gente não tem ainda esse desenho, completamente decidido, se ele consegue tirar ou não tirar o autopropelido.
mas se puder tirar, vai ser melhor ainda, porque quando você compara até o tamanho de estrutura, de locomoção, de deslocamento, de movimentação, você tem um autopropelido, você tem que ter um caminhão cauda pronta ou um tanque estacionário com volumes altos. Então é complexidade, é tamanho, é pneu, é mecânica, é tudo diferente. E o drone, com a estrutura mais enxuta, mais compacta, você consegue entregar aquilo que o autopropelido entrega também. Então a nossa dúvida hoje em relação à palhada, né, digamos assim, principalmente no período seco, é justamente aquela movimentação de palha que a gente já discutiu em alguns momentos, né, que na hora que o drone pulveriza, ele próprio tira a palha, então a gente não sabe como é que vai ser isso efetivamente em termos de eficiência de molécula depois, e também a deposição de um modo geral, né, dessa pulverização. Então é esse o teste que está aí a ser estudado, né. Inclusive eu peço até sua ajuda, né, para a gente desmistificar isso aí. Eu acredito que vai ter um problema, a gente tem que entender como é que a gente vai superar esse problema justamente a hora que você troca a bateria, ele volta e pega a linha de novo. A manobra você consegue tirar da bordadura aí para não levantar a palha, mas a hora que ele vai pegar de novo a linha, que ele para e daí ele faz uma força, os motores impulsiona desloca o ar para ele seguir a hora que ela para, que daí você remove onde que você já aplicou. Talvez seja um entrave isso e não sei como é que a gente vai contornar isso. Se a palha estiver úmida, não tem problema. Agora, quando na seca, eu acho que a gente vai ter um problema nesse sentido. Mas ainda é cedo para falar, ainda tem muito que estudar. E o que a gente já, como você bem pontuou, essa parte de plantio e essa parte de catação, isso está validado, funciona muito. A gente tem alguns problemas, às vezes, de uma linha de alta tensão, de um obstáculo, né. Eu Sim, até sempre falei, Zé, que eu achei que ia ter uma mudança mesmo, você ia ter um caminhão com um trator menor fazendo esses obstáculos e o drone fazendo o restante, porque você bem pontuou mesmo, são estruturas menores, mais baratas, né, e a qualidade da distribuição, em faixa ou tamanho de gota, isso já dá para ver que ele realmente consegue fazer, com a mesma igualdade ou semelhança em qualidade de um autopropelido, então seria um caminho mesmo que ia acontecer de forma natural. Como o plantio bisturi agora vai ser uma forma natural, se você fizer um paralelo, é muito parecido, é menos insumo, menos, muda, né, insumo aqui, menos aquela muda que aquela cana que você deixa de moer, que você deixa de plantar para moer, e aqui aquela água, aquela estrutura mais barata, eu acho que ele caminha nessa linha, sim. Eu vejo muito promissora e depois, como toda tecnologia, vai ter alguns ajustes e vamos ver se a gente contorna isso. Ainda a gente vai ter que chegar e nós vamos ter essa resposta, como é que a gente vai poder fazer. Eu fiz muito com T10 na época, só que o motor e a altura não fazia todo esse revolvimento. Agora com esses drones maiores, como o 50, o 40, até o próprio 25, ele revolve, né, são motores mais potentes. Isso aí a gente vai ter que estudar melhor. Ô Zé, e o que que você me fala quando você pensa também nele dentro do seu contexto ali? Vamos falar um pouco dele na maturação. Você já faz maturador com ele, broca? Como é que é isso também, não só com herbicida? O que que você acha dele nessas aplicações? olha, eu acho que essa parte de maturação também seria muito válida, né. Eu acho que ele se enquadra perfeitamente nesse segmento, né. Hoje nós utilizamos, mas não de forma plena, a gente utiliza de forma pontual em alguns lugares que você tem restrição para cumprimento de distância de cidade, de residência, às vezes de algum criatório de abelha, por exemplo, entendeu, de um reflorestamento específico, mas eu vejo possibilidade de ampliar, sim, nesse segmento aí de maturação.
hoje na usina ele é muito utilizada nessa modalidade, nessas áreas de restrições. Eu tenho Sim. 2 clientes, que eles tinham início de safra 107, o ATR, o que a gente fez para eles em São Paulo e em outro estado, a gente chegou aí ganhar, mais de 18, saiu de 107 foi para 123 de ATR, então é muita coisa, né. Então ele consegue, por essa segurança, né, elevar também esse aspecto de qualidade da matéria-prima num ponto ou numa proteção, como você citou, da broca, que você pode se pode chegar até lá, né, com produtos também, seletivo, como o Altacor, que vocês usam também nessas áreas, né. Então ele também tem esse aspecto de elevar e proteger a produtividade, né. Não, positivo, sem dúvida nenhuma, né. E, falando ainda de manejo, mas eu acho que foge até acho não, né, foge completamente do segmento de drone, mas está dentro do manejo de cana-de-açúcar, assim, que é a área também que eu atuo. Hoje a gente tem resultados expressivos, assim, nos campos da usina, no controle de broca gigante, né, que é uma praga, assim, do nordeste, né, específica, com a utilização de inseticidas na vinhaça localizada, entendeu? Então, a gente faz a utilização da vinhaça localizada e utiliza esses inseticidas naquele momento, pegando carona naquela mesma aplicação. Uma grande inovação, Zé, para vocês lá. É uma grande inovação, porque há poucos anos atrás a gente utilizava muito ou o espeto, né, que nada mais é do que um vergalhão que você espetava ali a soqueira da cana, onde tinha a presença da broca, ou a própria chibanca, né, que é aquela ferramenta pesada. Então isso aí demanda mão de obra, demanda, em danos ao seu canavial, porque no lugar que você faz esse ato mecânico, aquela soqueira ela já não brota, ela já está comprometendo sua safra futura. Então hoje, quando você consegue pegar um inseticida, colocar, no mesmo momento que você está levando a vinhaça, na mesma passada, no mesmo custo dentro daquela operação e tendo resultados expressivos depois, no ano seguinte, quando levantado os números, né, o que era e como ficou, sabendo que aquilo ali deu certo, é uma grande inovação, né, e mexe sensivelmente no caixa da empresa, né. Excelente, Zé. Zé, nós estamos chegando para o finalmente aqui do nosso bate-papo. Primeiramente, agradecer mais uma vez você por ter comparecido aqui com a gente, compartilhar o seu conhecimento, a sua amizade e o seu conhecimento com a gente aqui. E a gente gostaria que você também mandasse uma mensagem, ou as suas colocações finais aqui para o nosso do nosso bate-papo. Fica à vontade em falar aí o que faltou falar e o que você gostaria de falar. Bem, é o seguinte, em primeiro lugar, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, né, nesse grupo tão seleto de profissionais, né. Gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho que você está fazendo, que isso aqui agrega valor demais. Eu tenho certeza que muita coisa do que é falado aqui esclarece dúvidas de pessoas que estão lá fora, que ainda não vivenciaram determinada experiência, né, tem determinado problema, mas às vezes tem dúvida na solução. Então isso é uma maneira de compartilhar conhecimento, desse conhecimento chegar mais rápido, chegar a mais pessoas, né, de uma forma rápida e de uma forma comprovada, né. Isso encurta caminhos, quando a gente copia algo que alguém já validou, que alguém já viveu, já sofreu antes, né, para poder passar por aquilo, mas que conseguiu achar um caminho. Então isso é muito importante, né, para o negócio da cana hoje em dia, né. Então, eh
reafirmo, né, meus parabéns e eu peço, assim, a todos que compartilhem, né, o máximo possível, né, do que está sendo discutido aqui, né. É impossível a gente discutir em tão pouco tempo temas tão Abrangente. profundos, né, abrangentes e que causam dúvidas, né. E lembrando que cada empresa vai ter sua realidade, né, vai ter seu clima, vai ter seu solo, vai ter sua modalidade de colheita, Suas plantas seu daninhas. manejo varietal, suas variedades. Então, tudo que foi falado aqui são casos de sucesso específico a determinadas situações que a gente vivenciou, né. Não quer dizer que sejam verdades absolutas, né, mas a gente respeita, né, cada particularidade, né, e ficamos sempre abertos para mais conhecimento, né, porque devemos sempre, estar receptivos a novidades, a tecnologias, e o caminho é esse, é a tecnologia. Aquele que não buscar a tecnologia, não exaurir possibilidades, não sobrevive hoje em dia. Então é isso. Obrigado, Zé, mais uma vez aqui. Pessoal, nós estamos chegando ao nosso final. Mente. E é isso, pessoal. Aqui o Zé teve uma descrição muito alinhada do que a gente busca, não é ensinar ninguém, e sim compartilhar conhecimento. E a missão foi cumprida. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço.